Amigos queridos, nos reunimos uma vez mais em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, para buscarmos em sua companhia as doces vibrações do seu amor, o estímulo constante ao bem e à caridade. Estamos reunidos, Senhor, para sentir-lhe a presença através dos seus mensageiros, servidores sublimes da sua mensagem de amor, que vem agasalhar os nossos corações com vibrações de esperança e paz. Confiantes na grandeza do seu amor, Senhor, te buscamos para te suplicar uma vez mais que nos ampare a todos, a humanidade da Terra, para que as forças vivas da vossa misericórdia acorde os corações tristes, erga os cansados das jornadas expiatórias e socorra as provas escolhidas por nós mesmos. Faça-nos instrumentos dignos e úteis a serviço do bem, para que estes espíritos sublimes que em seu nome lhe representam na terra, encontrem em nossos corações o respaldo necessário para a prática do bem, o ato de servir e a experiência da caridade. Assim, Mestre amado, em seu nome e em nome desses bons espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor. Não creais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede a seu malgrado ao amor verdadeiro. É um imã a qual não pode resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente. Nenhum espírito criado por Deus que somos será indiferente ao amor verdadeiro, porque fomos criados com a centelha divina em nós e com esse germe sagrado do amor universal que se desperta em nós a cada momento. Se aqueles corações que nos cercam parecem impermeáveis aos nossos sentimentos, pode acontecer que os nossos sentimentos não tenham a intensidade suficiente para inocular naquele coração novas vibrações. Ou, por outro lado, aquele espírito aparentemente endurecido está sim recebendo essa chama divina do amor, mas naquele momento, ele precisa resolver questões arquisseculares que foram impeditivos da livre manifestação do amor em sua vida. Porque nos relacionamentos mais próximos, muitas vezes nós sofremos, nos traumatizamos, pensamos ter nos entregado com extremado amor e recebemos abandono, recebemos rejeição. E, enfim, essas situações sofridas ao longo dos séculos determinaram para muitos de nós um pensamento característico, um pensamento, uma ideia fixa, um pensamento cristalizado como se fosse uma grande crença de que, por exemplo, eu não devo me entregar ao amor porque vou sofrer. Eu não devo e não quero doar dos meus sentimentos porque eu não sei se você merece o que eu tenho para te dar. E a temática desse grupo de espíritos é fazer
vibrar sentimentos pode me fazer sofrer. E como não sabemos lidar com sofrimento por imaturos que somos, definimos que sem sentir nada, nós somos mais eficientes. E essa eficiência, a aparente eficiência, né, essa parte operacional da vida, não tem sido suficiente para dar brilho aos nossos sentimentos, para dar significado à nossa existência na Terra. E vai chegar um momento que a pessoa vai questionar, mas eu vivo por quê mesmo? Tudo que eu podia já ter feito, eu já fiz, então qual o significado da vida para mim? Sendo que a lei de amor é o significado maior da vida no planeta Terra. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus traz uma metodologia para que a gente aprenda a amar ao próximo como a nós mesmos, fazendo aos outros o que gostaríamos nos fizessem. E esse é o método de Jesus, fazer aos outros o que gostaríamos nos fizessem, para que nós pudéssemos experienciar um estado de maturidade do sentimento. Quando isso não acontece, não é porque aquela pessoa não quer amar, ela tem medo de manifestar sentimentos. E o que seria a contrapartida daqueles que convivem na vida mais íntima, conjugal, com aquela pessoa que tem medo de manifestar o afeto, porque relacionar-se dá trabalho. Requer mudanças profundas da nossa personalidade, requer renúncias, concessões, respeito à individualidade, compreensão à diversidade de características, requer muito de nós. E às vezes no estado de acomodação pensamos que não sofrer é sinônimo de não amar. Sendo que a lei de Deus é o amor, esse espírito vai ficar ressequido, triste, vai ficar abatido e alguém precisa envolvê-lo. Por isso que esse trecho do Evangelho, ninguém é indiferente ao amor verdadeiro. Então, na injunção reencarnatória, naqueles que lhe foram confiados mais íntimos no planejamento reencarnatório, existem alguns que amam com desprendimento, para que ele perceba que esse fluxo afetivo e amoroso é um bem na sua vida e, portanto, poderá ser um bem na vida de outros também. Nós vamos dar continuidade ao que ontem começamos, dos relacionamentos, no tédio no lar, dizendo assim, como que nós vamos caminhar para a resolução dessa temática, da falta de diálogo, da indiferença, muitas vezes do desinteresse pelo outro. À luz do Evangelho de Jesus, nós precisamos, com muita honestidade e sensatez, abrir o nosso coração um para o outro, para que nós possamos, à luz desse entendimento, buscarmos caminhos. É natural que ocorram desacertos, mas ao invés de separações pelos desacertos, lembrar que estamos juntos para reajustamento, o ajuste com a lei. E o diálogo precisa estar pautado nesse ajuste com a lei. De que forma eu vim me ajustar a você? Se é concedendo, perdoando, sendo indulgente, compreensivo, de que forma? E eleger a vibração do sentimento que é o ajuste nesse relacionamento, que aqui a Joana de Ângeles coloca como reajustamento. A questão não é uma nova busca, porque pela compulsão que nós temos do prazer, nós partimos para novas buscas. Mas nós precisamos, qual seria a terapêutica do espírito? Redescobrir o bem daqueles que já estão conosco. É um redescobrimento. Antes de uma decisão precipitada, ceder cada um no que lhe concerne a benefício dos dois. E aqui são duas questões muito comuns. Se o companheiro
ou a companheira se desloca lentamente da família, porque tem uns que vão saindo da família, estando morando naquele contexto, mas vão se afastando. Vão saindo, se deslocando lentamente da família. Aquele outro que está em maior equilíbrio, refaça aquele lar. Olha que desafio esse convite. Se alguém está se afastando, eu preciso refazer esse lar, nas suas estruturas, tentando nova fórmula de reconquistar, nova fórmula de envolver, de deixar pacificado aquele coração atormentado que está partindo. E de outra feita, se a companheira ou o companheiro se afasta afetuosamente pela irritação ou pelo ciúme, tolere o esposo ou a esposa, conferindo-lhe confiança e renovação de ideias. Se o tormento de um é o ciúme, o outro que está atrelado a esse passado, porque veja, o ciúme é um despertamento de situações de passado, de anterioridades vividas por um ou vivida por outro. Aquele que estiver em melhor condição nesse momento de equilíbrio precisa ter uma tolerância, uma extremada demonstração de confiança e renovação de ideias, para que o cansaço do cotidiano, a apatia, não sejam elementos de separação daquela união. E o último ponto, que depois a gente vai desmembrar outro dia, que nós estamos nos dirigindo ao trabalhador espírita cristão. E o trabalhador espírita cristão, ele necessariamente precisa desenvolver ideais de vida ligados à caridade. Ideais nobilitantes, isto é um ponto de convergência daquela família, onde todos estarão operosos nessas ações do bem e da caridade, numa causa elevada, nos trabalhos assistenciais da casa espírita, nos trabalhos espirituais a que são chamados. Tudo isto motiva o interesse um pelo outro, o diálogo e a reconstrução dos sentimentos que ficaram esfacelados ao longo do caminho. No Consolador, Emmanuel tem uma questão que deve nortear nossos pensamentos para nos esclarecer com relação a essa tarefa que muitos espíritos na Terra recebem de estarem vivendo no lar, estruturando o casal, a família e, com isso, contribuindo para que o planeta Terra realmente entre nesse momento de regeneração. Então, ele tem uma questão, que é a 179, que é feita uma pergunta. No capítulo das afeições terrenas, o casal o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? Essa pergunta ela é bem importante da gente responder, né? Quer dizer, quando nós estamos aqui reencarnados, será que nós não podemos decidir aqui? Né? Essa é a questão. Então ele responde: o matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomada na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos. Então, vamos pegar essa frase e depois seguimos as outras e pensar assim:
quanta responsabilidade tem um espírito quando ele ainda não consegue ser monogâmico? Quanta responsabilidade ele tem ao interferir numa história que não começou aqui? Ou comprometer uma história que foi programada e abençoada por espíritos luminosos que nos amam. A não compreensão do espírito eterno que nós somos, a não vivência desse entendimento, faz com que, com as nossas atitudes, as nossas escolhas, nós vamos interferir em planos que são de ordem divina. E aí a gente fica imaginando realmente quantas dificuldades um espírito traz para si quando ele toma uma atitude dessa natureza. Esse processo de conscientização. Porque se nós fôssemos mais lúcidos, se nós tivéssemos uma postura mais evangelizada e pudéssemos olhar de cima e mais profundamente o que significa uma união na Terra, nunca jamais em tempo algum nós teríamos a coragem, com as nossas dificuldades e más tendências, de desmantelar um plano que está muito acima das nossas percepções humanas. Será que entender isso dessa forma pode fazer diferença? Que nós vamos nos intrometer, que nós vamos desarticular um plano que muitas vezes levou séculos para ser estruturado. Então, esse entendimento que a humanidade ainda não compreende, não se apercebe, não considera, faz com que nós fiquemos por muito tempo presos a uma situação de ajuste. Porque quando alguém abandona o seu lar, então desorganiza o seu e se une a alguém que também tem um lar e desorganiza lá, então pensa na responsabilidade que nós adquirimos frente às leis divinas quando isso acontece. A importância realmente de nós cuidarmos do nosso lar, oferecermos para aquele que caminha ao nosso lado tudo o de melhor que nós temos e estimular que o outro também assim o ofereça, para que realmente nós não corremos esse risco de desfazer aquilo que é de ordem divina. Então ele continua. Eu vou retomar para dar sequência ao pensamento. O matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos,
seja por orientação dos mentores mais elevados, quanto a entidade não possui a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades. Então, quando ainda somos espíritos muito infantilizados, imaturos, realmente não temos condição nenhuma de atuar livremente nessa escolha. Daí então, aqueles espíritos que nos amam, nos sustentam e propõem para nós soluções aos nossos dramas evolutivos através das uniões que vamos fazer na Terra. E ele continua: ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas antes de suas experiências no mundo, razão pelo qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias ou nos acervos de valores das missões que regeneram e santificam. Olha que importante esse comentário de Emmanuel. Então, como todos nós sabemos, já comentamos aqui muitas vezes, que realmente existem casamentos de muita prova. Alguns chegam até a expiação. Mas a grande maioria são uniões em que aqueles espíritos vão desenvolver valores no relacionamento. Dificuldades sempre há, mas não são dificuldades acerbas, não são situações impossíveis, terríveis, mas são uniões em que os cônjuges terão oportunidade do desenvolvimento desses valores, da regeneração de si mesmo e da santificação. Eu achei importante essa palavra, né? Porque o que significa santificar? O que significa uma união que permite alcançar ou expandir esse estado? São aquelas uniões que nós falamos alguns dias atrás dos 5%. Porque a afinidade já é tanta, as construções já são tamanhas, que os espíritos naquele relacionamento vão realmente estabelecer valores muito acima do padrão da maioria da humanidade. E os outros vão estabelecer processos profundos de regeneração. Então, eu aprecio muito uma frase do Neio Lúcio, em que ele diz assim, que somente aos poucos podemos conseguir o muito. Olha que bonita essa frase. Somente aos poucos é que podemos conseguir o muito. Então, numa relação a dois, é aos poucos, é na convivência e aos poucos que vamos conseguindo estruturar em nós muito daquilo que viemos construir. Porque ninguém está pronto de repente, né? Ninguém fica pronto de repente. Então, esse movimento que nós vamos fazer com a nossa alma, de buscar realmente estabelecer uma união entre aquele que
nos foi proposto ou que nós mesmos escolhemos para estruturar esses valores, é necessário que nesse movimento seja uma ação completamente voluntária. Nós temos que desejar ardentemente fazer estas construções. Ao final de alguns períodos, é necessário que o casal faça uma avaliação como casal. Como éramos há 10 anos atrás, como éramos há 20 anos atrás, como éramos há 5 anos atrás, como éramos há 1 ano atrás. Porque a vida vai trazendo desafios para o lar, e quando nós enfrentamos aqueles desafios, sempre focando nos valores que temos que estruturar, quando aqueles momentos tormentosos passam e são aproveitados, o casal, ao fazer essa pergunta, responde com segurança: estamos melhores. Então, esse movimento, de nós compreendermos que todas as vezes que nos chega um desafio, sempre é para que nós nos aprimoremos no relacionamento a dois. Sempre. No primeiro momento, muitos de nós pensam que não vai nem conseguir superar aquela situação, que é tão dolorido, que desacomoda de tal modo a nossa vida íntima, que temos a sensação que não vamos superar. Mas o esforço da compreensão de que toda dificuldade vai trazer para nós a possibilidade extraordinária de movimentarmos as energias que estão estagnadas, os pensamentos rançosos que trazemos muitas vezes secularmente presos dentro de nós, vão ser movimentados e temos a grande oportunidade de nos libertar, muitas vezes ante ao sofrimento. Daí a importância de nós compreendermos que sim, absolutamente sim, os matrimônios são estabelecidos no mundo espiritual. É óbvio que ao desencarnar eles podem se dissolver, porque simplesmente não aproveitamos aquela oportunidade. Mas, como nós falamos em outros momentos, muitos espíritos se casam aqui, ao desencarnarem se tornam noivos e voltam a se casar aqui. E muitas vezes no mundo espiritual também. É esse movimento de fidelidade que nós vamos estruturando entre aqueles que nós elegemos, entre aquele ou aquela que nós elegemos para prosseguirmos juntos, é que realmente vai estruturar esse valor em nós. Porque como que um espírito vai se tornar monogâmico? Como? Se a cada reencarnação ele vai ter um parceiro. Então, construir afinidades é algo que realmente está muito bem estruturado na nossa consciência. Porque se assim não fosse, nós não teríamos, na nossa intimidade, ideias, como por exemplo a ideia de almas gêmeas, que todos buscam. É lógico que esse é um assunto bem complexo, que merece um estudo, mas
Todos buscam. Até os passarinhos, até os animais, né? Todos buscam. E buscam por quê? Porque na consciência do espírito há valores que precisam ser desdobrados, estruturados, até se tornarem virtudes. E estão em germe em nós. Então vamos refletir sobre isso e buscarmos cada vez mais estabelecer profundo entendimento na vida do casal, para que essa estrutura realmente se consolide na nossa intimidade. Fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em seu nome e rogamos ao seu coração amoroso, Jesus, que possa verter o seu olhar doce e misericordioso sobre todos os casais da terra, socorrendo aqueles irmãos que se encontram necessitados, desejosos de amparo. Que nesta hora abençoada, Senhor, todos eles possam ser visitados, amparados, para que possam nesta existência, Jesus, conseguir se manterem firmes no compromisso assumido. Mil vezes obrigado, Jesus, porque nos encontramos em seu nome. Que neste dia, Senhor, que reservamos para orarmos juntos, para elevarmos o nosso pensamento até a sua figura luminosa, rogamos o seu amparo a todos os lares do planeta Terra, para que aqueles planos divinos possam seguir firmes, estruturando o lar sobre a rocha. Que haja concórdia, bom ânimo, que haja, Senhor, amor entre as criaturas, para que o plano de amor que o Senhor traçou para nós possa se concretizar na terra. Obrigado, Mestre amado, pela sua presença em nossas vidas, através dos teus mensageiros que sempre nos socorrem. Derrama, Jesus, sobre aqueles espíritos necessitados de prece, de amparo, todo o seu amor. Envolve os nossos irmãos obsediados, perturbados, distraídos pelo caminho. Socorre, Jesus, aqueles que se encontram enfermos, necessitados de saúde e de esperança. Visita, Senhor, aqueles corações que se encontram desesperados, necessitados de socorro. Envolve com o seu amor todos os espíritos registrados nos nossos cadernos de vibração. E nós outros, Senhor, que nos encontramos na terra do cruzeiro, desta pátria que necessita, Senhor, de tanta prece, de tanto trabalho no bem, que nós sejamos aqueles que o Senhor irá convocar diariamente para oferecer do que temos de melhor, para contribuir
Que em breve tempo, Senhor, nosso país cumpra fielmente o que a Ele está destinado e sejamos todos aqueles a vivermos num país que experimenta o Seu Evangelho de amor todos os dias, em todas as circunstâncias. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.